Bom, pessoal, nós vamos começar agora a ver aqui os conceitos relacionados a esse nosso novo capítulo, capítulo 8 aí do livro do Silvio Chart, Sistemas Operacionais, conceitos relacionados à memória principal. Vamos ver aqui quais são os destaques relacionados a esse tema. Então, os programas precisam ser levados para a memória principal para poderem ser executados. Lembrando que a nossa memória principal, que a gente fala aqui, é a memória RAM, a memória aí que tem no seu computador, no seu celular, no seu dispositivo, a nossa memória de trabalho. Então, tudo o que é executado, esse programa que está rodando nesse slide, ele está, partes deles estão lá na memória principal, nossa memória RAM. Então, a memória principal e registradores são as únicas unidades de armazenamento acessadas diretamente pela CPU. Então, só lembrar, a memória principal, a memória RAM, e os registradores, que são as próprias memórias internas do processador, são as que têm acesso direto feito pelo processador ou pela CPU. O acesso ao registrador é feito em um ou menos ciclos de CPU, já que a memória mais próxima do poder de processamento, que está interna a ele, no caso a CPU, então basta um ou menos ciclos de CPU para ter acesso a ela. Então o acesso é quase imediato. Acesso à memória principal pode levar mais ciclos, justamente para a questão de localização. E nós vamos ver a questão de conversão de endereços. Isso tudo vai demandar um pouco mais de complexidade em relação à comunicação entre a memória principal e o processador. A memória cache se situa entre a memória principal e os registradores, como a gente viu lá no início da disciplina do presencial, aquela pirâmide da hierarquia de memórias. Então, a memória cache ainda é uma memória próxima ao processador, porém já não tão próxima quanto os próprios registradores. Então, o mecanismo de proteção, quando a gente fala de memória principal ou gerenciamento de memória principal, a gente vai ver aqui alguma coisa relacionada ao hardware básico que torna essa memória intercambiável ou manipulável, gerenciável pelo sistema operacional. Então, mecanismos de proteção de memória são necessários para garantir a sua operação correta. Quando a gente tem problemas relacionados a acessos indevidos à memória, seja eles qual for, programas que possam ter esse acesso, a gente tem problemas críticos de manipulação do sistema como um todo. Então, a gente não quer que ocorram problemas. Para isso, existe uma definição clara de quem deve acessar o que e que parte da memória quem o sistema operacional vai permitir que acesse isso. Então, o par de registradores define um endereçamento lógico. Nós vamos ver aqui que existe o registrador chamado registrador base, e existe o registrador chamado registrador limite. Então, o registrador base contém o menor endereço válido da memória física. Vamos já ver isso ilustrado. E o registrador limite especifica o tamanho do intervalo. Então, vai existir um intervalo entre o registrador base, que vai ser determinado pelo registrador limite. Nesse intervalo, vai ser possível acessar qualquer um dos endereços, os programas vão poder acessar qualquer um dos endereços entre o registrador base, definido pelo registrador limite. Então, nós temos aqui a ilustração. Nós temos o próprio sistema operacional aqui, em memória, e nós temos em cada um desses pontos, cada um desses pontos aqui são os nossos registradores base, os endereços de registrador base na memória principal. E o intervalo que fica entre o registrador base, entre um registrador base e outro registrador base, é o intervalo onde os processos vão poder acessar todos os endereços. Por exemplo, todos os endereços entre 30.0040 a 420949. Não vai contar aqui o 40, porque já vai contar a partir desse processo aqui. Então, vai ser 420939, aliás. 420939 vai contar esses endereços e vão poder acessar todos os endereços aqui, os processos, nesse intervalo. O registrador limite vai fazer o cálculo desse limite, que é justamente a soma do registrador base com o registrador limite. Se você somar aqui esse 30.0040 com 12.0900, vai dar o 420940 aqui, que vai ser a diferença aqui. Então, o registrador limite vai determinar quais são os endereços possíveis a serem acessados entre o base
e o intervalo determinado. Então, essa aqui é a nossa ilustração dos endereços possíveis endereços acessíveis dentro da nossa memória principal. Existe ainda o que a gente chama de vinculação de endereços. Em cada um do processo, existem 3 etapas quando a gente fala de um programa que ele é carregado para a memória. Existe o tempo de compilação, o tempo de carga desse programa e o tempo de execução. Em cada um desses tempos, vai haver um tipo de endereço. Em determinado momento, dependendo do endereço que a gente fala, o tempo de compilação e o tempo de carga vão utilizar os mesmos endereços de memória. Então, vamos ver a definição de cada um. Se a localização de memória for conhecida a priori, o compilador pode gerar código absoluto. Requer recompilação caso a localização mude. Então, qualquer programa que acesse aqui, qualquer processo que acesse esse tempo de compilação e altere esse endereço, ele vai precisar recompilar, porque ele é um endereço fixo, um endereço mutável. O tempo de carga requer a geração de código relocável se a localização da memória não for conhecida em tempo de compilação. Se eu não souber esse endereço, o tempo de carga também vai ter que alterar o endereço dele, caso a localização do processo do programa em execução mude. E o tempo de execução, a vinculação é adiada até o momento da execução, caso o processo possa ser movido de um segmento de memória para outro. Então, eu só vou dar o endereço aqui quando eu tiver os meus endereços definidos. Aí sim eu vou poder fixar um endereço de memória para aquela parte do meu processo, do meu programa em execução. Aqui nós temos a figura que ilustra justamente isso. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Então vamos lá, nós temos aqui o tempo de compilação, que fica o quê? É a carga do programa fonte, até o compilador, o montador, que é a parte lá do próprio software que vai fazer isso. Esse tempo aqui, quando está do compilador para o montador, a gente chama de tempo de compilação. Quando eu pego o módulo do objeto, os outros objetos que vão ser necessários para carregar esse programa, fazer um link entre os editores e fazer a carga do módulo, o carregador do programa, isso tudo a gente chama de tempo de carga, que ele vai ficar adicionando módulos ao projeto, ao programa em si. Por exemplo, você precisa de um programa na biblioteca Java com janelas, que utiliza o JPino. Então ele vai carregar essa biblioteca, vai carregar uma biblioteca do sistema, e nesse meio tempo a gente chama de tempo de carga, vai ser o tempo de carga do programa. E depois, feito isso, as bibliotecas que vão ser necessárias, a imagem de memória binária. Isso aqui parece muito com um programa executado em Java lá na Virtual Machine. Então nós vamos ter mais ou menos essa definição. Vai ser o tempo de execução ou runtime, O runtime vai ser a parte de execução do programa. Então aqui nós temos a definição dessa parte que nós vimos anteriormente. E existe ainda o espaço de endereçamento, a diferenciação entre o espaçamento de endereçamento lógico e o espaçamento de endereçamento físico. O endereço lógico é o endereço gerado pela CPU, também conhecido como endereço virtual. Ponto. O endereço físico é o endereço visto pela unidade de memória, justamente é visto pela unidade principal, a nossa unidade principal de memória. Existem aí os espaços de endereçamento. Existe tanto o espaço de endereçamento lógico, que é o conjunto de todos os endereços lógicos, ou seja, os endereços lógicos gerados pela CPU, gerados por um programa qualquer. E o espaço de endereçamento físico, que são os endereços físicos correspondentes a esses endereços lógicos. Então, o espaço de endereçamento físico vai pegar esse endereçamento físico da unidade de memória, da nossa memória principal, e vai levar eles, converter eles, ligar eles aos endereços físicos e aos endereços lógicos. Então, endereços lógicos e físicos são os mesmos em esquemas de vinculação de endereços em tempo de compilação ou tempo de carga. Onde é isso? Então, esses endereços físicos aqui, em tempo de compilação e em tempo de carga, eles vão ser o mesmo, tanto aqui, quanto aqui. Eles vão ser o mesmo endereço. Isso que ele fala. E são diferentes em esquemas de vinculação de endereços de tempo de execução. Passou dessas duas fases aqui, quando for em tempo de execução, vai ser um tipo de endereçamento de
diferente, tá? Uma vinculação de endereços de forma diferente. Para isso, existe ainda um hardware específico para o gerenciamento da memória, que é a Memory Managed Unit. Então, unidade de gerenciamento de memória é um dispositivo de hardware que mapeia um endereço virtual, endereço lógico, e um endereço físico. Ele vai fazer essa conversão do endereço lógico gerado lá pela CPU para o endereço físico gerado pela memória principal. Então, na MMU, o valor de um registrador de relocação é somado a todo o endereço gerado por um processo do usuário. Nós vamos já ver essa ilustração do que ele quer falar. O programa lida apenas com endereços lógicos, ele nunca vê os endereços físicos reais. Então, todo programa que está executando na memória principal sempre vai lidar apenas com os endereços lógicos. Ele nunca verá aí realmente quais são o posicionamento físico na memória. Então, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, um registrador de relocação com valor 14000 e o endereço lógico for 346, então o meu endereço físico, que vai para a memória, a MMU vai fazer isso, é um hardware que fica entre a CPU e a memória, fazendo essa conversão dos endereços lógicos para o endereço físico, vai fazer o quê? Bom, a partir do 14000, ele vai somar aqui com 346, e aí ele vai começar a partir de 14346, que vai ser o endereço na memória principal. Então é isso que ele falava aqui em relacionado a... Ele vai ter um endereço de relocação básico, registrado de relocação, vai somar com o endereço lógico da CPU, e com isso ele vai gerar um endereço físico na memória principal. Tá? E na próxima aula a gente vê esse conteúdo relacionado à carga dinâmica.